Podcast. Começando o podcast mão número 163, o seu noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista na internet, podcast mão 163, comigo Marco Belo, com Rodrigo Vessone, com Vitor Guedes e com Maércio Ramos. Vou começar pelo Morcegão, tudo bem, Maércio? Belo, tá tudo bem sim, grande abraço para você, pro Vessone, pro nosso Vitor Guedes, Vitão, tá tudo bem porque o Corinthians manteve sua invencibilidade, empatou com o Patriotas, com o gol do Balbuena, que tem sido um grande zagueiro, a gente criticou aqui, mas também elogiamos depois da chegada do Pablo, e ontem Paulo Roberto fez falta. Olha que ironia do destino, e quando eu falo isso brincando, né, Paulo Roberto fez falta, eu aí acho que é mais com você e com o Vessone, o porquê dele não ter jogado, é só uma questão só. Só não entendi a questão, não ter jogado no lugar de quem, ô Márcio? Eu acho que ele poderia ter jogado, assim como ele foi bem na partida do domingo, né, contra o Grêmio, acho que ele poderia ter jogado no lugar do Camacho. No lugar do Camacho, pode ser, o Camacho não foi bem no meio de campo, pode ser sim. E Vitor Guedes, bom dia, boa tarde, boa noite. Em cima dessa questão do Maércio Ramos, acho que foi o Bruno Cassucci do Globo Esporte, que estava ou está ainda, sei lá, em Tunja, na Colômbia. Ele disse que a imprensa local estudou o Corinthians assistindo o jogo contra o Grêmio. E eles não entenderam porque o Paulo Roberto era reserva do time. É igual a gente vendo, tipo, jogo do campeonato eslovaco, escocês, búlgaro. A gente vê um jogo e acha que conhece tudo, né? Daí o cara joga pra caralho. Pô, como é que esse cara é reserva? Acharam isso do Paulo Roberto. Então a pergunta do Maércio Ramos cabe neste caso, Maércio. Ô, Vitor Guedes, tudo bem contigo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas de podcast mão, apoiadores. Tô mais ou menos com o Maércio nessa. Pra mim, o Paulo Roberto foi mal quando substituiu o Fire na lateral direita, não é a posição dele. Foi o melhor em campo contra o Grêmio, né? O Cássio foi o herói, foram os dois melhores, mas eu acho que o Paulo Roberto fez a diferença, assim, com o Cássio. De linha foi o melhor, mas foi uma atuação fora da curva. E como jornalismo e coerência não combinam, eu que sempre fui contra poupar jogador, cara, eu acho que o Corinthians ontem poderia ter entrado com um time ainda mais mexido, com o Pedro Henrique. Enfim, o Paulo Roberto poderia ter jogado, já que deixar o time que vai jogar contra o Botafogo, já que é um jogo que o Botafogo vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro nessa quinta-feira que a gente grava, o Corinthians tem grande chance de ganhar, e o Grêmio e o Palmeiras se pegam no sábado, quer dizer, o Corinthians está muito bem no Brasileiro, o Patriotas é um time pequeno que vai decidir em casa, eu achei que ele ia poupar mais o time. Agora sobre o jogo, rapidamente, o Corinthians jogou muito mal, o resultado foi ótimo, mas o Corinthians foi garfado, que não existe pequeno ou grande impedimento, o gol do outro time estava impedido. Eu não confesso que não vi esse impedimento e não tinha visto ninguém falar sobre isso, mas enfim, confio na sua palavra. E Rodrigo Vessone, uma coisa que eu pensei hoje de manhã, a gente está gravando na quinta-feira, 11 horas da manhã em ponto agora no meu relógio, e eu pensei hoje de manhã, até coloquei no Twitter, o Fábio Carille mostrou para a diretoria que não dá para vender o Arana. Fábio Carille usou daquela estratégia do técnico, falou, é isso? É assim? Então vamos pro campo, vamos ver. E olha o que aconteceu, Moisés, péssimo mais uma vez. Tudo bem, Vessone? Tudo bem, Belo. Acho que você pescou uma coisa legal aí, porque ficou essa impressão mesmo, e a diretoria, a comissão técnica, estava muito tranquila no começo do ano com o Moisés, tanto que com a ausência do Arana, que ele foi para a seleção sub-20, o Moisés começou até o ano como titular e etc., e o Corinthians negou uma proposta do CSKA de 3 milhões de euros pelo Moisés. Será que existiu essa proposta mesmo, cara? Não, pelo amor de Deus, fala que é mentira. Não, 3 existiu. milhões de euros? Não vendeu? Achou pouco e etc. Porque realmente ele veio com uma imagem muito grande, uma imagem muito forte lá do Bahia, né? Você tinha que ver, depois do jogo contra o Bahia, a gente conversando lá na zona mista lá com um assessor de imprensa do Bahia, com um dirigente que estava lá na roda tal, eles falando, o Moisés, não sei o que, porque ele estava cumprimentando os outros jogadores, e aí os caras falando assim, não, lá ele é rei, lá se ele pudesse voltar, ele já voltaria como rei, não sei o que tal, assim,
deixou uma imagem impressionante pela Série B lá que ele jogou no Bahia, e o cara falou dessa maneira, assim, então, e a diretoria do Corinthians estava muito tranquila, e aí eu acho que foi importante esses jogos para mostrar que a realidade pode não ser essa, assim, o que eu acho também falta um pouco de, sei lá, de ritmo pro cara, o cara não joga. Isso, Vessone. Para vocês terem uma ideia, o Arana, ele descansou depois de 23 jogos, gente, seguidos. O Arana não saía de campo há mais ou menos 3 meses e meio. O que para mim é um fenômeno isso daí. Eu sei que ele é menino, aguenta correr tudo, mas 23 jogos seguidos, não sair de campo 3 meses, com jogos quarta e domingo praticamente, é muita coisa. Então você imagina um cara jogando na altitude lá, que de 2.800 já tem uma influência grande, porque eu, por exemplo, já fui para Bogotá, que é 2.600 e pouco, é um pouquinho menos, e passei mal em Bogotá, o meu nariz sangrou, mesmo a 2.600. Então lá era 2.810, um cara que não jogava há 3 meses, só treinando. Então eu dou esses descontos, sabe, para ele, mas realmente foi mal. Para mim o time inteiro jogou mal, a exceção para mim só a dupla de zaga, que foi muito bem de novo. O restante o time completamente... sabe, completamente, não sei se desconcentrado, mas sem a mesma pegada, errando passe atrás de passe. É que você pega um time muito abaixo também, é difícil, né, você manter um time... O time deles é muito ruim, né, então é difícil você manter a concentração contra um time muito ruim, por incrível que possa parecer, né, atrapalha um pouco. Pode ser, você tem razão, acho que faz parte disso daí, porque é só o torcedor sempre pensar no que ele tá pensando, porque o jogador provavelmente, por mais que o cara seja profissional, etc., ele não é máquina, ele é ser humano, ele vai pensar muito parecido. Então, do tipo, a adrenalina pro jogo de domingo nossa, pra acompanhar o jogo contra o Grêmio, pô, o estádio vai estar lotado, o Grêmio é forte, você vai com aquela adrenalina lá em cima. Ontem, não, é o Patriotas, é mais fácil, a hora que quiser vai sair um gol, é só fazer uma jogadinha. Entrar relaxado, né, Vessone? Então, e se a gente pensa isso, o jogador acho que pensa um pouco também. E aí, pelo que eles disseram, o gramado também era super alto, assim, atrapalhando pra caramba, a bola não rolava como rola na arena, mais altitude, e aí a viagem, etc. Então, aí acho que entra um pouco o que o Vitão disse, assim, eu sei que falar depois é mais fácil, e se tivesse tomado um 3-0 com o time reserva, a gente talvez pensaria ao contrário e reclamaria. Mas eu acho que era realmente a ideia aí de colocar principalmente os meninos, o Pedro Henrique, os caras que estão aí com tesão de jogar, com fôlego, acho que talvez valeria ter colocado esses caras, mesmo com o risco aí de perder, enfim. Mas fica o resultado que o Corinthians achou, na minha opinião, porque para mim foi a pior partida do ano, junto com aquela do Brusque, que foram as duas. Sim, concordo. Mas essa daí também, essa foi olha, foi duríssima, e muitos erros de passe, nada dava certo. O Romero, para mim, o pior em campo, errava tudo que tentava. Mas eu acho que domingo agora volta tudo ao normal, a adrenalina sobe de novo, gramado bom de novo, estádio cheio, enfim, aí eu acho que a tendência domingo é tudo voltar ao seu normal. Mas acho que possibilidade em si, 4 jogos, que é muito legal, já é a sexta da história, se não perder domingo, já iguala a quinta, que é de 2009, com o Mano, naquele time que também era muito bom e foi campeão paulista invicto. Ô, Maércio Ramos, eu queria saber se, assim como o Rodrigo Vessone, você já teve um problema de sangramento no nariz em terras colombianas em algum momento. Cada pergunta, hein? Não tive não, sossegado, mas também não tive em altitude, né? Então não dá pra falar pelo que o Vessone passou, mas não tive não, o Belo. Nem na baixitude. Cada pergunta... Não, que baixo tudo. Aquela pergunta, Belo, o Vessone falou um negócio do Moisés aí, que é bem legal, a crítica existe, o Vitão se espantou quando teve uma suposta proposta de 3 milhões e o Corinthians acabou não vendendo, mas assim, o Rodriguinho passou pelo que o Moisés passou, foi negociado, emprestado para a Grêmio, saiu, voltou. O Romero nunca é unanimidade, longe de ser unanimidade, é sempre questionado. O Vessone reputa, colocou o Romero antes como o pior em campo, né, na partida contra o Patriotas. O Felipe, quando era instável ainda, o Felipe... Acho assim, o Moisés não será nunca o lateral esquerdo que a torcida quer, que nós queremos para o Corinthians, né? Mas
ele vai ter que ter uma sequenciazinha, senão ele vai estar sempre sendo criticado. O Sano falou aí, o Arana acho que jogou 26 partidas 23. seguidas. 23. Alguém precisava entrar. Então o da posição é o Moisés. Agora ele joga uma, ele não foi bem mesmo. Como time não foi bem. Mas se ele não tiver uma sequência... Não, o que eu ia falar, ele tá tão ruim que o Fábio Carille estava trabalhando com o Marcial, que é volante improvisado como reserva. O Marcial tinha superado o Moisés. Se eu estiver falando besteira, o Vessone pode me corrigir. Não. O Marcial estava treinando tem razão. como lateral esquerdo reserva. Ele só não tá jogando porque ele teve aquele problema de calvície, Capilar, o cabelo né? tá caindo, enfim, tá tomando um remédio que não pode jogar, mas... E eu não tô duvidando da informação do Rubin Kazan aí, que o Vessone passou, eu só acho esquisita essa proposta, porque ela veio no momento que o Moisés estava voltando do Bahia e o Corinthians não sabia se renovaria o contrato com ele, ficaria com ele, ou se manteria emprestado, se não faria nada, deixaria o contrato acabar. Ele estava muito em baixa. De repente ele recebeu essa proposta mágica e renovou o contrato. Foi impressionante. Na mesma semana, recebeu uma proposta do Rubin Kazan. Não, fica até 2021 aqui com a gente. Foi uma semana mágica pro Moisés ali, que acabou fazendo o futuro do jogador. E se essa proposta realmente existiu, foi uma mega cena acumulada que o Moisés tirou para fazer esse contrato grande com o Corinthians. Por isso que eu coloquei em dúvida. Não tô colocando a informação em dúvida. Até porque geralmente quem passa a informação é o empresário, né? O problema é se chegou no empresário mesmo essa proposta. Não, eu entendo, Bela, assim, também não questiono nada, Deus me livre, mas o que eu quero dizer assim, daqui a pouco, nós mesmos aqui falando, nunca critiquei quando o Jô faz gol, nas brincadeiras nossas. Rodriguinho, nunca critiquei, porque os caras deram uma volta por cima, né? Então, quer dizer, se esse Moisés que ganhou nessa Mega Sena aí, renovando com o Corinthians, por causa dessa proposta, ele tem que ter uma oportunidade, ou então algumas oportunidades. 2, 3, não deu, aí vamos ver que não deu mesmo. Tanto é que você falou, o Marcial estava tendo oportunidade de jogar, não sendo da posição. Está com esse problema e o Moisés está tendo essa chance. Sei lá se ele vai ter outra, né, como teve ontem, mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque senão daqui a pouco é mais um que queima aí, lá na frente faz sucesso em outro clube. E, mas ele não jogava tudo isso. No Bahia ele foi rei, ou é rei, como disse o Vessone. Eu nunca vi isso. O mas Souza Caveirão também era rei lá, né? Quem é? Souza Caveirão, era rei na Bahia mas também. É extracampo, né? O Acosta era rei no Náutico. Não, Belo, vamos falar sério. Você já o Luigi era rei no Remo. Eu tô falando sério, Belo, pô. Vamos falar do Corinthians aí? Tô falando sério. Vamos fazer uma coisa que a gente nunca faz, né? Ou que dificilmente faz nesse programa. Jogador por jogador. Uma palavra, cada um de vocês, vai. Na sequência, Maércio, Vitor e Vessone. Ontem, Cássio. Bom. Normal, nem apareceu direito. Fagner. Fez uma defesaça quando tava 1-0, velho. Fagner. Foi na Fagner trave. decisivo. Né? Passou a ser decisivo, né? Pela jogada de empate. E aí, Vitão? Preciso. O Balbuena. Preciso. Melhor em campo. Melhor em campo. O Pablo. Regular. É insubstituível. O mais ligado no jogo, assim. O mais de adrenalina mais alta no jogo, disparado ele ontem. A bola do gol do Patriotas foi no Balbuena, né? Que acabou desviando e enganando o Cássio. Desviando o Fagner. No Fagner. Mas foi um lance casual, não dá pra falar que é uma falha. O Moisés. Péssimo. Ruim. Péssimo. O Gabriel. Mais do mesmo. Burocrático. Eu tô conversando em tudo, eu sempre concordo com o Vessone. No lugar dele entrou o Cleiton. Inexiste. Sumido. Não vi. Não fez nada no jogo. Na frente do Gabriel tava o Rodriguinho. Pior partida. Disperso. Desconcentrado, Não voltou da Austrália ainda. Perto dele estava o Camacho. Regular. Jogou. Burocrático. Entrou o Felipe Bastos. Por incrível que pareça, eu achei que ele jogou bem, viu?
tocando bem a bola, fez o time andar um pouco mais, passes agudos, assim. Eu gostei do Felipe Bastos, pra mim entrou bem. Entrou pilhado. Você já falou, Márcio, do Felipe Bastos? Um chute a gol, jogada única. Romero. Quis dar uma meia bicicleta no final, ridícula. Péssimo. E você, Márcio? Ruim. Ah, ruim. O Marquinhos Gabriel, que pra mim foi um dos 2 piores em campo. O pior. Teve uma jogada que o Pablo quase assassinou o Marquinhos Gabriel, que ele falhou na marcação ali na direita, o Corinthians quase tomou o segundo gol. O pior pra mim foi o Moisés, mas ele foi péssimo. Ô Belo, e a gente percebe quando o cara tá com moral, num lance como esse. O Pablo falou, meteu o dedo e o Marquinhos Gabriel baixou a cabeça e saiu de fininho. E aí, Vessa? Sonolento. Isso ele é sempre, né? E deixa eu ver, tem mais só o Casim. Ah, não, entrou o Giovanni Augusto no lugar dele. Pior que Marquinhos Gabriel. Não, pra mim tá regular. Eu não achei que ele foi pior que o Marquinhos. Conseguiu não ser pior que o Marquinhos, mas também não fez nada demais, mas regular, assim. X. X. E aí, Vitor? X vídeos, é isso? Fraco. Não, a melhor definição foi o Vessone. Conseguiu não ser pior que o Marquinhos. Ou seja, puta merda. O cara conseguiu não ser pior que o Marquinhos. É que nem a definição que eu dei. É outra merda. Que nem a definição que eu dei do time do Patriotas. É um time nível Moisés. O Patriotas é um time nível Moisés. E por último, Colin Casim Richards. Carisma! Nossa, Carisma! As jogadas morriam com ele ali, impressionante. E aquele conseguiu clarear pra ele ali, ele simplesmente errou o chute, porque era ele e o gol ali, era só acertar o canto e tal. A gente já viu 1000 jogadores fazerem gol daquele jeito, era só acertar um dos cantos, enfim, o gol ficou todo grande ali pra ele, né? Ele de frente, ele chutou lá no céu, enfim, péssimo, né? E aí, Vitão? Ridículo. Não, foi muito ruim o Casim, e eu vou contar uma confidência aqui. Eu já escrevi sobre isso no meu timão, no site lá que é comandado por Rodrigo Vessone, e o pessoal até é engraçado, né? Eu fiz uma matéria, porque a gente não faz a matéria porque a gente acorda pensando num negócio e fala, vou escrever sobre isso, foda-se. Não, porque eu conversei com gente lá de dentro do Corinthians que me disse que o Casim, no momento, está na frente do Carlinhos. Porque o Carlinhos, apesar de ser muito habilidoso, ele não sabe se posicionar ainda. Não que ele não venha a aprender, ele é muito jovem. E ele não tem um cabeceio muito preciso. Ele é alto, mas não sabe usar o cabeceio. Que para ele vir a ser o reserva imediato do Jô, ele vai precisar melhorar posicionamento e melhorar cabeceio, que isso ele ainda não está conseguindo fazer. Isso quem me passou foi uma pessoa da comissão técnica, que trabalha no dia a dia do Corinthians. Então eu escrevi uma matéria no meu timão, falando que o Carlinhos teria poucas oportunidades no ano, porque na avaliação da comissão técnica era Jô, Casim e depois o Carlinhos. Então, se o Jô se machucasse, jogaria o Casim. Só se os dois tivessem problemas é que entraria o Carlinhos. Tanto que o Carlinhos nem foi pra Colômbia, o Carlinhos nem relacionado foi pro jogo. Só que daí no dia seguinte que eu escrevi essa matéria, ou no mesmo dia, sei lá, o Carlinhos foi relacionado para um jogo. Por quê? Porque o Carille, ele coloca os atletas, colocou o Rodrigo Figueiredo já, enfim, para ganhar experiência. Mas não tem nada a ver levar pro jogo e vai jogar. Daí os caras começaram a me xingar no site, lá, idiota, escreveu matéria errada, não sei o que. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Carlinhos foi relacionado para um jogo para ganhar experiência. Mas, na comissão técnica do Corinthians, a avaliação é essa. Jô, Casim e Carlinhos. Pra você ver como tá mal do centroavante, que o Casim é um reserva. Se o Jô se machuca e fica 3 meses fora, estamos fodidos, pra não falar outra coisa. E a não ser que o Carlinhos melhore mais rapidamente do que a comissão técnica está pretendendo, porque pelo que eu conversei lá é mais ou menos pro ano que vem, ou pro final desse ano, ou pro ano que vem, que eles estão pretendendo utilizar um pouquinho mais o Carlinhos depois que ele melhorar nessas partes que ele ainda é deficiente. E o Casim é bom nisso?
Eu acho que ele tem outras qualidades. Ele ganha no corpo, né? Ele é aquele pivôzão, que ele deixa chegar os caras de trás. Ele é ruim de chute, ele é um atacante que não faz gol, que é uma coisa ridícula de se falar, né? Mas, tem um centroavante que não faz gol. Mas infelizmente no futebol tem dessas. Então pelo menos ele ganha no corpo e deixa pra quem vem de trás. Se no jogo de ontem, por exemplo, tivesse um Maicon, tivesse um Rodriguinho mais inspirado, o Casim ganhando no corpo consegue fazer aquele pivôzão pros caras chegarem atrás. Não tô falando minha opinião, tô falando que a comissão técnica acha. Então o Casim seria mais necessário do que um Carlinhos que fica ali na área, não sabe se posicionar tão bem assim, apesar de ser habilidoso. Porque habilidoso por habilidoso você tem os meias, né? Mas enfim, repito, não é minha opinião. É o que a comissão técnica do Corinthians pensa, eles estão no dia a dia trabalhando lá com os jogadores. Antes da gente passar para a partida contra o Botafogo, só falar que tá rolando uma promoção para os apoiadores do Podcast Timão, o pessoal que nos apoia, que faz com que a gente continue com esse Podcast Timão, que é um canal de notícias sobre o Corinthians, né? Não tem só esse programa nosso, com a participação também do Teleco, que hoje, infelizmente, não tá, mas faz parte aqui do Podcast Timão. Esse é o Podcast Timão Debate com o Marco Belo, Teleco, Rodrigo Vessone, Vitor Guedes e Maércio Ramos, mas tem o programa do Almanac do Timão, tem os vídeos da nossa torcedora, tem o programa da torcida, que é o Voz da Arquibancada, e você quer que o programa continue, quer receber informações do Corinthians diariamente pela internet, apoia a gente. A partir de R$5 você consegue apoiar o programa lá no apoia.se/podcasttimão. apoia.se/podcasttimão. Lá é muito fácil, você lê como é que faz, coloca ali boleto bancário, cartão de crédito, enfim, com R$5 por mês você já vira nosso apoiador. E para os apoiadores, tá rolando a promoção nesta semana, o vencedor já vai sair no próximo programa, no programa da segunda-feira, de uma camisa do Voz da Bancada, uma camisa preta do Voz da Bancada, escrito "Não grita gol antes, porra!". Dá pra você ir no estádio, a camisa do torcedor do Corinthians, camisa do Voz da Bancada, é do caralho essa camisa, não tem outra palavra. Eu tenho uma e eu vou no jogo com ela. Quando eu faço jogo na Arena Corinthians, eu visto essa camisa, porque é a camisa que a torcida grita, a camisa que a torcida fala. Aliás, o pessoal do Voz da Bancada, agora dia 8 de julho, vai fazer o lançamento oficial da camisa do Dr. Sócrates, hein? Não perca, porque vai ter promoção também para os apoiadores do Podcast Timão, da camisa do Dr. Sócrates. Desculpa que eu tô com soluço, viu? Não é arroto, não, é soluço. Enfim. Mas segunda-feira, agora vai sair o vencedor, então, dessa promoção da camisa preta do Voz da Bancada. Tem feminina, tem tamanho P, tamanho M, tamanho G, tamanho GG, não se preocupa. Qualquer um pode participar. Para você participar é simples. A gente vai twittar o programa do Podcast Timão no SoundCloud e no YouTube, igual a gente sempre faz. Podcast Timão no SoundCloud e no YouTube. Você retuita escrevendo em cima: "Quero a camisa do @Voz da Bancada". Retuita o programa do Podcast Timão e escreve em cima: "Quero a camisa do Voz da Bancada", @Voz da Bancada. Pronto, tá concorrendo, só que só apoiador, né? Você pode retuitar se você quiser, mas você só concorre mesmo, só vai ganhar. A gente vai conferir isso na segunda-feira, se você for apoiador do Podcast Timão através do apoia.se/Podcast Timão. Enfim, domingo tem Corinthians Botafogo. Botafogo deve ser reserva, né, Vessone? Por causa da Libertadores, não, é Copa do Brasil, sei lá que porra que eles estão disputando. Belo. Não, as duas. Eles estão nas duas. Provavelmente reserva, porque o jogo importante para eles já é quarta-feira, né, que é o jogo pela Libertadores, e eles deram azar ainda de jogar na quinta agora da Copa do Brasil, então tem um dia menos de recuperação. Eu não sei se totalmente reserva, mas que muitos do Botafogo não vão jogar, isso é certeza, porque o jogo do Corinthians é o Corinthians dá sorte, porque ele fica no meio de 2 mata-matas aí pro Botafogo, então isso vai acontecer, sem dúvida, e aí acho que se torna ainda mais obrigação, não obrigação, mas o Corinthians para fazer a vitória, para ir a 29 pontos e caminhar aí mais um pouco aí na liderança do campeonato.
O Vitor Guedes, alguém que entrou em campo ontem dos reservas, dos jogadores que não eram titulares, merece uma nova chance? Pelo jogo de ontem, nem os titulares nem os reservas. O jogo foi horroroso, né? Eu acho que o Balbuena jogou bem, só. Zaga, o Cássio foi bem, só. O Corinthians jogou muito mal, foi uma partida muito ruim do Corinthians. Não, eu Mas perguntei, acho que ontem não vai. eu perguntei porque, por exemplo, tinha muita gente já pedindo Marquinhos Gabriel como titular no lugar do Jadson, né? Não é meu caso. Eu acho que o Corinthians achou a escalação ideal. Eu não questiono nenhum dos jogadores do... Mesmo o Romero, que é o mais questionado, tem o seu papel. Eu acho que o Carille achou os 11 ideais. Agora achou no Marquinhos Gabriel de vez em quando, o Paulo Roberto, opções de banco. Mas eu não questiono a escalação do Carille, não. É a mesma que a minha, se eu fosse o técnico. Maércio, você acha que o fato do Corinthians ter jogado em marcha lenta lá na Colômbia pode facilitar para os 2 próximos compromissos do Campeonato Brasileiro? Porque o Corinthians, depois dessa partida contra o Botafogo, a outra, se eu não me engano, é contra a Ponte Preta, né, Vessone? Se eu tiver errado, você me corrige, acho que é contra a Ponte. Mas depois vai pegar uma sequência foda, que é Flamengo, Fluminense, Palmeiras no Allianz Parque. Enfim, você acha que o Corinthians ganhou um respiro aí até a próxima partida da Sul-Americana, que vai ser no dia 26 de julho, Márcio? Ô Bela, essa partida de ontem, para mim, é atípica, ela não leva nada para frente, né? Para esses 2 próximos compromissos citados por você aí, com Botafogo e com Ponte. Não tem nada a ver. A de ontem entrou relaxado, desligado, sabendo do adversário, sem a tal da adrenalina. Esse negócio da adrenalina que o Vessone falou, esse negócio é importante pra caramba, pesa muito. O Corinthians foi pro Sul para jogar com o Grêmio, com todo mundo lá falando, é a decisão. Com o Grêmio não vai dar. A própria torcida do Inter, com brincadeiras, se é contra o Corinthians, pela primeira vez nós vamos torcer a favor do Grêmio, né? Então, quer dizer, a adrenalina do Corinthians foi lá em cima e o Corinthians jogou como se estivesse disputando um título mesmo, de igual para igual, e medindo força e saindo vencedor lá na arena do Grêmio. Esses 2 próximos compromissos nada tem a ver com o de ontem, na minha opinião. A única coisa assim, que eu acho que o Carille vai ter que pensar muito é quem é que ele vai colocar no lugar do Romero, que está suspenso. Para mim, você perguntou do Marquinhos Gabriel aí, uma nova oportunidade, que vislumbrava uma oportunidade no lugar do Jadson, tal, longe disso. Agora, pode ser ele o escolhido para jogar domingo na posição do Romero. Eu colocaria o Cleison, mas o Carille sabe muito desse elenco, ele dominou esse elenco, ele tem conhecimento de tudo, então acho que para domingo vai o Cleison no lugar do Romero, mas nem era pergunta, só para complementar a sua pergunta com relação aos 2 próximos compromissos depois da partida de ontem. Essa de ontem esquece, que ficou é o resultado e muito bom, diga-se de passagem. Aliás, uma boa questão também, porque o Marquinhos Gabriel joga na esquerda, né? Ele joga tanto na direita quanto na esquerda, mas o Cleison seria o reserva imediato, em tese, né? Vitor Guedes e Vessone, quem que vocês acham que joga no lugar do Romero? Acho que joga Marquinhos Gabriel, mas não tenho convicção disso, não. Parece que o Marquinhos Gabriel é o 12º jogador do Carille. Enfim, acho que vai com ele, mas não tenho convicção, não. Mas o Carille, assim como o Tite, não é de esconder o treino. O time, no treino fantasma de sábado, certamente vai dar a escalação. E aí, Vessola? Eu acho que ele vai de Marquinhos também. Acho que nos últimos jogos o Marquinhos até teve uma preferência ali no lugar do Cleison. Acho que não muda muito ali, um ou outro. Acho que de verdade não muda tanto, não. Eu apostaria no Cleison, porque o Marquinhos tem recebido mais chance, tem jogado mais no lugar do Jadson, e até para não mudar muito o esquema do time, o Jadson na direita e o Cleison na esquerda. Cleison que já tinha jogado a Sul-Americana, né, pela Ponte Preta, por isso não estava relacionado ontem. E eu apostaria, mas é uma aposta também, não é informação. Pode ser que vocês tenham razão que jogue o Marquinhos, mas eu apostaria no Cleison para essa partida contra o Botafogo. Última pergunta para vocês, que muita gente está perguntando, o Corinthians precisa urgente contratar um lateral esquerdo para a reserva do Guilherme Arana ou vai assim? Vai assim. Acho que o Moisés vai ter mais oportunidade. Eu acho que vai assim também, até porque daqui a pouco o Marcial também se resolve lá com o problema capilar dele, não sei o que tal, que pode cair no shopping. Eu acho que aí não vai contratar, não. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que precisa urgentemente, mas vai assim. Ontem até coloquei no Twitter.
Eu lembrei ontem, vendo jogar o nosso amigo Moisés, eu lembrei de Fininho, Moreno, Julinho, Irã, Augusto, Elias, enfim, só coisas horrorosas da lateral esquerda. Cara, eu gostava do Elias, porque o Elias entrava pra bater nos caras do adversário. E teve um jogo no Pacaembu que eu tava assistindo, que o jogador, não lembro que time que o Corinthians estava jogando, esses jogos de Campeonato Paulista menores, assim, tinham 3.000 pessoas no Pacaembu, porque antigamente tinham poucas pessoas em alguns jogos do Corinthians no Pacaembu, assim, pra geração dos 90, o pessoal não lembra, mas antes do título de 90, principalmente, às vezes o Corinthians fazia jogo pra 3, 4.000 pessoas no Pacaembu, e nesse jogo o meia do adversário ficava fazendo pica pra torcida corintiana, era muito engraçado, o cara ficava dentro de campo, tipo, xingando a torcida. Daí o Elias estava na reserva, o técnico pôs ele. Primeiro lance, ele deu uma voadora no cara. A torcida começou, Elias! Ele foi expulso, lógico, entrou pra isso. Mas é o tipo de jogador que antigamente existia no futebol, que hoje não existe mais. Eu fui no Morumbi uma vez, Corinthians e Santos. Era quadrangular, Brasil 93, não era semifinal, era um quadrangular. Depois o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Vitória da Bahia. A final foi Palmeiras e Vitória. Mas o Corinthians precisava ganhar do Santos na penúltima rodada para ter chance de continuar vivo. E nesse jogo o Santos ganhava de 1-0. O Ronaldo foi expulso, o Ronaldo Giovanelli. O Elias foi pro gol com seu 1,50 m. E o Corinthians virou pro Santos 2-1 no Morumbi. E depois acabou empatando com Vitória e a final foi Palmeiras e Vitória. Mas então o Elias foi melhor que o Moisés, Vitão. Eu tava nesse jogo Santos e Corinthians, acho que deu umas 40, 50 mil pessoas no Morumbi. Era um jogo de... O Corinthians venceu por 2-1 com o Elias no gol. Virou com o Elias no gol. Ó, que beleza. Um dia Moisés ainda pegará no lugar de Cássio e pegará pênaltis no Corinthians. Espero que não aconteça. Outra coisa que eu precisava falar pro ouvinte do podcast Timão, segue a gente no YouTube lá, como é que se chama? Cadastrar, né? Se cadastra lá no YouTube, porque assim quando sair um programa novo, você é avisado no seu smartphone. Você já recebe uma notificação. E no Twitter se inscreve, né? Se inscreve, isso. Se inscreve lá no YouTube, inscreva-se, né? É facinho, é só clicar lá que você já está inscrito. E no Twitter tem o sininho agora, né? Que você clica no sininho, daí quando a gente twittar uma promoção, que nem essa do Voz da Bancada, você já recebe também. Daí se você colocar no sininho lá do podcast Mão, faça como o Maércio, clique no sininho e você será avisado de todas as promoções e todos os programas novos, enfim, do canal do podcast Mão, que está bem agitado. Para finalizar, Maércio Ramos, qual a melhor música que define o Esporte Clube Corinthians Paulista de toda a história? De toda a história? Melhor música. Eu tenho uma na ponta da língua, vou falar antes, para não falar que eu copiei ninguém. Toquinho. Qual? Toquinho. És grande no esporte bretão, o passado ilumina... Essa música é do caralho, a melhor música que já fizeram sobre o Corinthians na história. É bonita, mas tem uma que o Tom Zé fez na Libertadores de 2012, é linda também a versão do Tom Zé para a conquista da Libertadores, depois do Mundial, também o inimigo... Puxa vida, eu não vou lembrar, mas é do Tom Zé e é muito legal. O Corinthians tem força nos pés, é um negócio legal pra caramba, do Tom Zé. E aí, Vitor Guedes, dedos malucos no teclado aí. Tem tantas músicas, acho que meus 20 anos, aquele Vai Corinthians, Cachaça do Torcedor. Essa música não é uma música, na verdade é um slogan que, segundo... Não, é uma música. É uma música? Porque é uma música das mais lindas que eu conheço do Corinthians. Porque o Oswaldo Maciel declama isso nas transmissões. Não. Essa foi uma música feita em 74, depois do Corinthians perder pro Palmeiras, chama Meus 20 Anos. Que Corinthians perdeu pro Palmeiras. Canta aí, então. Vai, Corinthians, cachaça do torcedor. Colorido em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Pô, então o Maciel me enganou, que ele falou que ele que tinha inventado esse negócio aí. Chama Meus 20 Anos. Não foi ele, não. Acha fácil no YouTube. O Maciel falou que ele que inventou o hino do Marília, Márcio. Não, aí pode ser. Mas essa música, é isso que ele... E o Maciel falando isso é muito legal. Vai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorido em preto e branco, sempre na voz do Maciço, inconfundível. Grande corintiano Oswaldo Maciel. Ô, Rodrigo Vessone, e você?
Ah, Bela, agora eu fiquei pensando aqui de sopetão assim, mas eu acho que qualquer uma de arquibancada, eu acho. Por mais que não seja tão glamurosa igual essas que vocês estão dizendo, aquela que o Vitão vai lembrar mais fácil, que o Ernesto canta, né, Vitão, antes de começar os ensaios, até antes do... Ah, que bobos! É o hino dos outros Gaviões. Do desfile, eu acho que essa daí Lá também bem alto, meu pensamento, eu sou Corinthians a cada momento. Né? Eu acho que essa daí é bem legal. Ele canta isso antes de todos os... Ele canta isso antes de todos os ensaios, de todos os desfiles. Eu acho que também é muito legal, assim, a letra acho que é bem legal. Eu prometo que no próximo programa a gente coloca, se não todas essas músicas, pelo menos uma ou algumas, e a gente pode colocar nos próximos programas, no final dos programas, essas músicas, porque eu acho um negócio bacana. Eu lembrei de uma também que eu não lembro direito, vocês vão lembrar, é uma Não Fala Mal do Corinthians, como é que é? Que é do caralho também, é muito legal. É um samba, não sei se é do Demônios da Garoa, sei lá. Mas Putz, agora eu não tô lembrando, cara. Que o duro na hora a gente quer e não lembra. Mas é alguma coisa assim, Não Fala Mal do Corinthians. Quero ver, Não Fala Mal do Corinthians. O ouvinte deve estar me xingando agora, porque com certeza todo mundo vai lembrar. Mas enfim. Fala que tem torcedor em cada esquina, né? Isso. Não fale mal. Eu sei, é bem legal mesmo. É muito bacana essa música também. Mas pra mim a do Toquinho cara, se eu pudesse eu colocava no alarme pra acordar todo dia com essa música do Toquinho. É porque quando você coloca uma música no alarme, você pega a raiva dela, né? Eu já fiz isso com várias músicas que eu gostava. Eu adorava Billie Jean do Michael Jackson. Daí eu coloquei no alarme e comecei a pegar a raiva da música, não queria mais ouvir. Toda vez que eu ouvia eu achava que eu tinha que acordar. Então não vou mais colocar a música que eu gosto no alarme do celular, não. Mas, enfim, isso é outra história, né? Estamos vagando aqui no final do programa. Não, mas, Belo, mas é legal, até os apoiadores, a gente não tá lembrando das letras. Essa do Tom Zé da Libertadores é maravilhosa, assim, a forma como ele conduz a letra, né? Tirando os antes, né? Então é legal, os próprios apoiadores mandaram coisas aí, pode ter certeza. Não, com certeza. E os apoiadores e os outros ouvintes também, nesse momento, estão pensando em várias músicas a respeito do Corinthians, sobre o Corinthians, músicas de arquibancadas, músicas de compositores famosos. Eu tô colocando aqui Não Fala Mal do Corinthians, mas tem muita coisa, Eu coloquei Não Fala Mal do Corinthians aqui no Google, só aparece ESPN aqui. só fala mal do Corinthians. Mas enfim, o apoiador do podcast, o ouvinte do podcast, o nosso seguidor no Twitter, no YouTube, no Facebook, vai lembrar de 50 músicas do Corinthians e pode mandar. E vamos fazer um acordo entre nós aqui. No próximo programa a gente põe uma música todo final de programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, uma música diferente, pelo menos até acabar a nossa criatividade. Combinado, pessoal? Feito. Boa. Pode ser. Olha, o Morcegão, que é o mais velho, mais experiente de nós, né? Vem em segundo lugar, vai lembrar. Os anos 90, final de 80 e 90, foi farto de músicas patéticas na arquibancada, né? Teve uma até da Patrícia Marques, que era certo ou errado. Sou corintiano, maloqueiro, sofredor e dou porrada, e dou porrada. Tinha do He-Man, lá. Essa é do caralho. A do He-Man é muito legal. O que eu mais gritei no estádio foi Ezequiel. Mais do que essa eu gritei Marcelinho. Marcelinho. E anos 80, final, início de 90, eu chegava sempre no estádio meio-dia, antes pra caramba. Eu tinha 12, 13 anos, gostava de chegar cedo. E não tinha uma vez que você não entrava no Pacaembu e não estava tocando na caixa de som Eliana de Lima, Andererê. Era entrar no estádio, estava sempre na caixa de som. Foi sem querer que derramei. Vitor Guedes, você tinha disco do AGP, por acaso? Tinha não, tenho CD hoje, né? Adoro AGP. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro.
Na beleza desse seu olhar, quero estar o tempo inteiro. Bem, menina dos cabelos longos, quero te levar pra longe. No primeiro bonde a gente pode ir. Ei, menina. A GP eu sei todas. Oh, que beleza, eu sou mangueirense, ele é cada homem, meu. Não, essas postas aí, Justin Bieber, eu sou GP, gosto muito, tem meu lado pega. Será que tem alguém ouvindo o programa ainda ou já desligaram? É o que eu tô pensando. Não tem, isso aí dá ibope, Belo. Isso aí dá ibope, o pessoal gosta, cara. Não, daria ibope e Rodrigo Vessone cantando a GP, isso daria ibope. Que é algo que eu duvido que aconteça. Enfim, palpites pra Corinthians e Botafogo domingo. Começa contigo, Vessone. 1-0. Pra quem? Pro Corinthians. Gol de defensor, ou de lateral ou de zagueiro. Vitor Guedes. 2-1, Corinthians. E Márcio Ramos. 2-1 também. Pra mim vai ser 1-0, gol do Cleison. Só pra falar que eu acertei. Legal. Só pra falar que eu acertei, que ele vai entrar e vai fazer o gol. Ô, Vessone, um abraço, até a próxima, hein? Bom final de semana. Valeu, até a próxima aí. Um grande abraço a todos. Falou, Vitão. Abraço, vai Corinthians, já que o Teleco não tá aqui, vai Corinthians. Bate asa aí, Maércio. Da série Vitão, o Marco Belo. Vai, tristeza, não precisa. Não precisa chorar. Nossa, Deus do céu. Não, você só não tem. Tô batendo asa! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, ex do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Podcast.